A natureza é o lugar mais perigoso do mundo, e a competição por comida contribuiu para criar as máquinas perfeitas de matar. Hoje, você vai conhecer bem de perto os 15 predadores mais brutais do mundo dos insetos. No universo dos predadores existem muitas armas, como garras e venenos mortais, mas nossa primeira caçadora se especializou em uma arma diferente, uma que ataca diretamente a consciência. Uma dor brutal que pode corroer a pele por horas. Esse é o mundo das vespas venenosas, uma criatura que protagoniza as cenas mais brutais do mundo dos insetos. Para entender sua estratégia, precisamos entender o seu poder. O entomologista Justin Schmidt criou uma escala que mede a dor das picadas de insetos. No topo dessa escala, ao lado da formiga cabo verde, está a picada desta vespa. O próprio Schmidt a descreveu como uma dor elétrica, ofuscante e total. Sua recomendação para quem for picado é simples: deite-se e grite, porque seu corpo será incapaz de fazer qualquer outra coisa. Ou seja, se você ver esse inseto, corra e não olhe para trás, meu amigo. Este veneno evoluiu com um propósito sublime: paralisar pelo choque neurológico. Ele sobrecarrega o sistema nervoso com tantos sinais de dor que todos os outros comandos simplesmente desligam. Armada com isso, em um balé de coragem e precisão, pode atacar aranhas muito maiores que ela. O que você vê nesta imagem? Será que estamos diante de apenas um inseto comum? A natureza nos ensinou a associar o verde a algo calmo. Mas e se tudo isso fosse uma mentira? E se você estivesse, na verdade, olhando para o rosto de um predador? No mundo do louva-a-Deus, dilacerar a comida se tornou rotina. E eu já mostrei vídeos aqui que esse monstro come até as asas, chupando até a última gota das vítimas. Um caçador que levou a arte do ataque a um nível quase sobrenatural. Estudos mostram que a diversidade de colorações podem imitar um galho ou flores com tanto sucesso que os insetos polinizadores, como abelhas e borboletas, são mais atraídos por ele do que pelas próprias folhas ao redor. Sua audácia, contudo, transcende o mundo dos insetos. O louva-a-Deus, em suas diversas espécies, é um predador tão brutal que pode beirar o ridículo. Existem registros documentados deles caçando presas impensáveis, como lagartos, sapos e até mesmo pequenos pássaros, como beija-flores, que são capturados em pleno voo perto de bebedouros. Eles conseguem isso graças a um sistema sensorial de outro mundo. Sua visão potente e estereoscópica permite um cálculo de distância insano, e seu único ouvido, localizado no tórax, detecta as frequências de seus alvos. Um caçador que nos força a questionar a realidade, que transforma a beleza em perigo e a passividade em uma arma. Mas enquanto o louva-a-Deus cria uma armadilha de pura ilusão, nosso próximo predador descarta a sutileza e aposta na construção de uma prisão física, uma catedral de seda projetada para a morte. Essa aranha possui uma das teias mais fortes do mundo, podendo atingir metros de diâmetro, e são tão fortes que ocasionalmente capturam pequenos pássaros e morcegos. Mas qual o segredo de uma teia tão forte? A seda da nefila possui uma resistência à atração comparável à do aço, com uma elasticidade muito superior. Sua cor dourada serve a um duplo propósito. Ela se camufla perfeitamente entre a luz e a sombra da floresta e, sob certas condições de luz, pode até atrair insetos. Ao longo da história, a beleza e a força dessa seda fascinaram os humanos. Houve tentativas, tanto na antiga China quanto na França do século XIX, de tecer roupas com esses fios dourados. Para a néfila, a teia é uma extensão de seu sistema nervoso. Cada vibração é uma mensagem, informando a localização e o tamanho da presa. Uma vez capturada, a vítima é rapidamente envolvida em mais seda e recebe uma picada que inicia o processo de digestão externa, transformando o interior do corpo em um líquido que a aranha pode consumir. Literalmente, o inseto vira uma garrafa de suco e a nossa caçadora vai lá e suga tudo de canudinho. É um método de caça passivo, mas terrivelmente eficiente, onde a predadora terceiriza o trabalho para sua impressionante arquitetura.
Até agora, encontramos caçadores que dependem de sua biologia individual. Mas e se o próprio predador fosse uma ideia? Uma inteligência distribuída que assume uma forma física temporária para varrer o mundo? Para entender nosso próximo caçador, você precisa abandonar o conceito de indivíduo. Um superorganismo que se comporta menos como um exército e mais como uma mente líquida que flui pela floresta. Mas por que estou falando isso? Sozinha. Uma formiga é apenas um soldado cego e vulnerável. Mas quando 1 milhão delas se une, elas se tornam um cérebro descentralizado. A comunicação acontece tão rápido que chega a ser inacreditável. O enxame avança em um padrão de leque, com batedores formando a frente de ataque. Essa eficiência implacável fascinou a humanidade por milênios. O fabulista grego Êxopo, há mais de 2.500 anos, as imortalizou na história a cigarra e a formiga, transformando-as no símbolo máximo da preparação e do trabalho incansável. Nações e impérios observaram essas pequenas criaturas e viram um reflexo de suas próprias ambições, organização, logística e uma dedicação total à expansão. A verdadeira brutalidade da formiga da floresta é a de sua vitória aos poucos. Elas venceram a batalha pela terra. Elas manipulam ecossistemas, movem mais terra que todas as minhocas do mundo, e sua biomassa total rivaliza com a da humanidade. Elas são a força anônima que herdou o planeta, um império discreto e absoluto que prospera na nossa indiferença. Mas o domínio delas está ligado ao solo. O que acontece quando olhamos para cima, para um predador cuja linhagem é ainda mais antiga e cujo poder vem da conquista absoluta dos céus? Nós olhamos para os céus e vemos a libélula como um rei do ar, uma relíquia de um mundo primitivo. Mas o que estamos vendo é apenas o ato final de uma vida inteiramente dedicada à caça. A verdadeira história deste predador começa anos antes, em um reino completamente diferente e com uma forma de brutalidade ainda mais alienígena, no lodo e na escuridão do fundo de um lago. Antes de ter asas, a libélula vive como uma ninfa aquática, uma criatura blindada e atarracada que patrulha o leito do rio como um monstro de emboscada. É aqui que ela desenvolve sua primeira arma secreta. Escondido sob sua cabeça, ela possui um lábio inferior modificado, uma espécie de braço articulado e extensível, com 2 garras afiadas na ponta. Quando uma presa, como um girino, ou até um peixe pequeno se aproxima, essa estrutura dispara com uma velocidade explosiva, impulsionada por pressão hidráulica. A presa é capturada e arrastada para as mandíbulas, um mecanismo de ataque tão rápido e estranho que a maioria de suas vítimas jamais tem a chance de reagir. Após anos vivendo como este terror subaquático, a criatura emerge para o ar, abandona seu antigo exoesqueleto e liberta sua forma final. E é aqui que ela troca uma arma biomecânica por um domínio absoluto da física de voo. As manobras de uma libélula impõem ao seu corpo forças gravitacionais que esmagariam outras criaturas. Em uma curva fechada para interceptar uma presa, ela pode suportar até 9 Gs de aceleração. Uma força que levaria um piloto de caça de elite, mesmo com trajes especiais, à beira da inconsciência. Se você acha isso brutal agora, vamos conhecer uma das aranhas mais rápidas do mundo. A aranha-papa-moscas abandonou as teias em favor de uma estratégia muito mais cerebral, demonstrando que, para ser um caçador brutal, o tamanho é irrelevante quando se tem uma mente estratégica. O segredo da papa-moscas pode ser encontrado quando analisamos a sua visão. De seus 8 olhos, os 2 grandes frontais lhe dão uma visão colorida e de alta resolução, semelhante à de um primata, permitindo que ela julgue distâncias com um cálculo incrível. Ela usa essa habilidade para planejar suas rotas de ataque, muitas vezes contornando obstáculos para se aproximar da presa por um ângulo cego. É um comportamento que sugere cognição e planejamento antes de qualquer movimento. Quando o momento chega, ela salta. Impulsionada por um aumento súbito de pressão sanguínea em suas patas traseiras, ela se lança sobre o alvo com uma insanidade milimétrica,
prendendo um fio de seda como uma corda de segurança antes de cada salto. A papa-moscas combina a visão de uma águia, a agilidade de um felino e a estratégia de um general. Isso nos leva a acreditar que, mesmo no mundo minúsculo dos artrópodes, a inteligência é uma das armas mais formidáveis que existem. Entramos agora no domínio de um caçador que transformou o próprio chão em sua arma. Um predador que aboliu a perseguição, em favor da engenharia e da paciência. No fundo daquela cratera de areia, mora a larva da formiga-leão. Esse inseto é tão maluco que constrói sua armadilha com um único objetivo: caçar e comer. Usando seu corpo como um arado, ela se move em espiral, lançando grãos de areia com a cabeça até formar um funil com paredes no ângulo exato do colapso. Uma vez que uma formiga ou outro pequeno inseto pisa na borda, a armadilha é acionada. A luta da formiga é inútil. Cada passo para tentar escapar provoca uma nova cascata de areia. E do fundo do poço, o arquiteto ajuda a gravidade, atirando grãos de areia para cima, criando uma chuva que desequilibra a presa e acelera sua queda para o centro. Dentro do buraco, mandíbulas poderosas a esperam para injetar veneno paralisante e enzimas digestivas. É uma caça por atrito, uma morte lenta e inevitável, orquestrada por um monstro que se esconde à vista de todos, sob a superfície de uma simples pegada na areia. Imagine um predador que, ao te encontrar, grava suas feições na memória. Agora imagine que esse predador é uma formiga. Na Austrália, um continente forjado em extremos, a evolução abandonou o manual de regras para as formigas. O resultado é a formiga-touro, e sua parente, a formiga saltadora. Esses insetos são caçadores individuais, com uma das melhores visões do mundo das formigas, e, surpreendentemente, a capacidade de aprender e reconhecer rostos humanos. Essa habilidade visual é a chave de sua caça, o que ajuda a patrulhar seu território com a confiança de um lobo solitário, rastreando ativamente suas presas. Mas a verdadeira brutalidade está na entrega de seu veneno com uma picada. Podem injetar um coquetel de alérgenos tão potente que, na Tasmânia, a formiga saltadora é a principal causa de internações por choque anafilático, superando a soma de todas as aranhas, cobras e vespas da região. O veneno evoluiu para explorar a própria resposta imunológica da vítima contra ela mesma, uma forma de guerra biológica em nível molecular sinistra. O ataque é uma demonstração de fúria calculada e precisa. Mas como elas fazem isso? Costumam prender a vítima com mandíbulas que parecem alicates, e então, com um abdômen flexível, aplicam múltiplas e furiosas picadas. Esses bichos representam um ramo da natureza, onde um inseto social recuperou a inteligência e a ferocidade de um predador brutal. Nos lembrando que na vastidão australiana existem formigas que podem te reconhecer, te caçar e, se provocadas, te punir de uma forma que seu corpo jamais esquecerá. Existe um motivo para a centopeia nos causar um calafrio primordial. E por que temos tanto medo? Nossos cérebros são máquinas de reconhecer padrões, e o movimento dela é fundamentalmente errado. É uma onda de pernas movendo-se em uma cascata perfeitamente sincronizada, um ritmo metódico e alienígena que sinaliza uma coisa: eficiência predatória pura. As presas venenosas sob sua cabeça são, na verdade, um par de pernas dianteiras que foram redesenhadas ao longo de milênios para se tornarem agulhas hipodérmicas. São as forcípulas. Essa adaptação única permite que ela injete veneno, atacando simultaneamente o sistema nervoso, respiratório e cardiovascular da presa. A ideia é a sobrecarga total e o desligamento instantâneo. Essa eficiência permite que ela assuma presas que parecem impossíveis. A centopeia gigante da Amazônia, por exemplo, é famosa por sua técnica de caça em cavernas. Ela escala as paredes, se pendura no teto usando apenas suas pernas traseiras e captura morcegos em pleno voo. Uma caçadora que reescreveu as regras do que é possível, usando sua anatomia desconcertante para dominar a escuridão. O medo que ela inspira vem do fato de que cada parte de seu ser foi otimizada para um único propósito: caçar, matar e consumir, com uma fluidez que beira a perfeição. Mas não é somente ela que nos causa tanto medo. Existe outro ser que pode ser mortal também. Antes que as florestas cobrissem a terra,
Antes dos dinossauros, o escorpião já existia. Ele é um predador e um especialista em sobreviver a fins de mundo. Espécies ancestrais caminharam por paisagens alienígenas e resistiram a múltiplas extinções em massa, que varreram quase toda a vida do planeta. Seu corpo blindado é um testamento da filosofia de que, às vezes, o design perfeito é alcançado cedo. Mas essa armadura esconde uma sensibilidade extraordinária. Suas pinças, que parecem simples ferramentas de esmagamento, são na verdade órgãos sensoriais complexos, cobertas por pelos finíssimos, os tricobótrios, tão sensíveis que conseguem detectar as perturbações no ar causadas pelo bater de asas de um inseto, permitindo que o escorpião ouça sua presa, chegando na escuridão total. Seu corpo inteiro funciona como um sensor. A famosa fluorescência sob luz UV, que ainda intriga os cientistas, pode ser parte disso, talvez transformando todo o seu exoesqueleto em um único fotorreceptor gigante para navegar pela luz das estrelas. Até mesmo seu veneno é usado com uma inteligência calculista, pois muitas espécies podem produzir dois tipos de veneno: um pré-veneno mais fraco e metabolicamente barato, usado para subjugar presas pequenas, e um coquetel mais potente e caro, reservado para ameaças sérias ou presas maiores. Um predador que sobreviveu por 400 milhões de anos porque sabe exatamente quando e como usar suas armas mais preciosas. Uma cápsula do tempo viva, um eco de todos os mundos que já existiram antes do nosso. No panteão da velocidade, nós celebramos o guepardo e o falcão, mas existe uma velocidade que funciona em outra dimensão. Uma aceleração tão absoluta que a própria realidade começa a se desintegrar. O besouro-tigre é um predador que força os limites da física e da biologia a cada passo. Sua velocidade cria um paradoxo sensorial. Imagine mover-se tão rápido que o mundo se torna um borrão de luz, como em uma fotografia de longa exposição. Isso é o que acontece com ele. A velocidade angular com que o ambiente passa por seus olhos é tão extrema que seus fotorreceptores simplesmente falham em criar uma imagem coerente. Para poder caçar, ele foi forçado pela evolução a adotar uma tática de teletransporte. Ele dispara em uma linha reta, cego pela própria velocidade, para abruptamente, por uma fração de segundo, para que a realidade se recomponha em seus olhos, recalcula a posição da presa e dispara novamente. A busca pela ofensiva total é um jogo de sacrifícios, onde até mesmo o dom da visão pode ser deixado para trás em nome da velocidade brutal. O que aconteceria se o monstro de seus pesadelos fosse, na verdade, o senhor supremo da engenharia hidráulica e um sismólogo genial? A tarântula é um ícone do medo, mas sua realidade biológica é muito mais fascinante do que qualquer filme que você tenha assistido. Mas qual a sua tática diante disso? A tática da maioria das tarântulas do Novo Mundo é a da espera calculada, com pelos corporais funcionando como um sistema sensorial complexo, capaz de detectar as mínimas vibrações no solo e no ar. Essa aranha sente a aproximação de uma presa muito antes de vê-la. Contudo, sua arma mais engenhosa é a defensiva. Em seu abdômen, carrega um arsenal de pelos urticantes, enormes agulhas microscópicas e farpadas. Quando ameaçada, ela usa as patas traseiras para lançar uma nuvem dessas farpas no agressor. Para um predador, o resultado é uma dor intensa e uma irritação que pode levar à cegueira, afastando qualquer um que tente perturbá-la. É essa biologia complexa que a história frequentemente interpretou mal. O nome tarântula vem de um fenômeno de histeria em massa na Itália medieval, o tarantismo. Acreditava-se que a picada de uma aranha local induzia a uma melancolia profunda, curável apenas pela dança frenética da tarantela. A ironia é que a aranha original era provavelmente uma viúva negra. A gigante peluda que conhecemos hoje herdou o nome e a fama, transformando-se em um ícone cultural cuja lenda, por vezes, é mais potente que seu veneno. E se eu te contasse que existe um inseto que costuma sugar suas vítimas com um canudo? Na guerra, a camuflagem é uma arte, mas um predador levou essa arte ao extremo, usando uma tática
que os generais mais brutais da história humana entenderiam perfeitamente. O inseto assassino não se esconde atrás de folhas ou galhos. Com uma probóscide que funciona como uma agulha de injeção, ele perfura os pontos fracos na armadura de sua presa, as articulações, o pescoço, e injeta uma saliva que podemos comparar ao ácido usado para corroer grades. É um coquetel de enzimas que age como um estômago externo, dissolvendo os tecidos da vítima dentro de seu próprio corpo. Mas o que acontece depois redefine a astúcia de um inseto comum. Espécies como o Acanthaspis petax coletam as cascas vazias de suas presas, principalmente formigas, e as tecem em uma capa sinistra. Essa armadura bizarra confunde predadores, mas seu propósito mais genial é a infiltração. Ao carregar o cheiro de suas vítimas, o nosso amigo se move através de colônias de formigas como um fantasma, sua verdadeira identidade química, mascarada pelo odor de seus inimigos, o transformando em um predador que rouba a identidade de suas vítimas para poder caminhar sem ser notado em direção à próxima. O som mais perigoso na floresta nem sempre é um rugido de um leão. Às vezes pode ser uma melodia que fala diretamente aos instintos mais profundos de uma criatura, oferecendo exatamente o que ela mais deseja. E é nessa frequência que opera o grilo assassino, um dos animais mais controversos do mundo. Abandonando a dieta de seus parentes, este caçador transformou a decepção em sua principal ferramenta. Enquanto alguns usam a camuflagem visual, imitando folhas com uma perfeição artística, os mais sofisticados se tornaram falsificadores de som. Para atrair cigarras machos, por exemplo, o grilo teve que evoluir seus órgãos de estridulação para replicar, com uma certeza de engenheiro de som, a frequência, o ritmo e a cadência exatos do chamado de acasalamento de uma fêmea de outra espécie. É o equivalente biológico a decifrar um código secreto e usá-lo para preparar uma emboscada. O macho da cigarra, ouvindo o que ele foi programado por milhões de anos para reconhecer como o futuro de sua linhagem, voa em direção à fonte do som. Em vez de uma parceira, ele encontra mandíbulas afiadas e um fim abrupto. É a derradeira femme fatale da natureza. Um predador que nos ensina que a arma mais letal pode ser simplesmente saber qual canção cantar. Existe um predador que pouca gente conhece, que parece um míssil teleguiado e possui uma ogiva na boca. Um predador pouco conhecido que resolve seus problemas através da força cinética pura e aplicada. O tórax da mosca assassina é desproporcionalmente grande, um bloco maciço de músculos de voo projetados para uma aceleração explosiva. Quando um alvo é localizado, ela se lança em um ataque balístico, a barba densa em seu rosto. O Mistax é um equipamento de proteção individual, que funciona como um para-choque e um escudo, protegendo seus olhos e sua cabeça do impacto e da retaliação de presas perigosas, como abelhas e vespas no momento da colisão. Imediatamente após o choque, entra em ação um veneno de ação ultra rápida. Sua probóscide injeta um coquetel de neurotoxinas projetado para desligar o sistema nervoso da vítima em milissegundos. Para um predador que rotineiramente ataca insetos venenosos, uma luta prolongada é um risco inaceitável. A paralisia precisa ser instantânea. A mosca assassina é a união perfeita de um corpo construído para resistir a colisões e um veneno projetado para garantir que nada possa dar errado. Nossa jornada pelo mundo dos predadores tem sido guiada pela ciência moderna. Mas e se voltássemos no tempo? Para uma era antes dos microscópios, antes mesmo de a biologia ter um nome. Como nossos ancestrais, vivendo em um mundo que eles viam como cheio de magia e mistério, decifravam o comportamento desses caçadores brutais? A resposta é que eles viam algo além da simples caça. Eles viam o reflexo das regras ocultas do próprio universo. No Antigo Egito, por exemplo, a vida que florescia nas margens do Nilo era um teatro divino, e os insetos eram atores principais. O escaravelho, ao rolar sua bola de esterco pelo deserto, era visto como a personificação do deus Khepri,
empurrando o próprio sol pelo céu, um símbolo poderoso de criação e renascimento. Eles observaram um comportamento biológico e viram nele o motor do cosmos. Para os egípcios, o veneno do escorpião continha um poder dual, uma força que podia ser tanto a chave para o fim quanto para a salvação. Eles viam no predador um guardião de segredos perigosos. Enquanto os egípcios olhavam para os insetos e viam o sobrenatural, a mente pragmática e marcial de Roma olhava para as mesmas criaturas e via algo completamente diferente: um manual de guerra. Para os romanos, a natureza era a maior professora de tática, e os insetos sociais eram a mais pura demonstração de disciplina. Eles observavam o ninho de uma vespa e viam o ideal de uma legião. Um ataque ao ninho resultava em uma resposta imediata, coordenada e avassaladora, onde cada indivíduo se lançava contra o inimigo sem hesitação. Era a mesma estratégia de contra-ataque que um general romano usaria para esmagar uma brecha em suas linhas. Mas a relação do mundo antigo com os insetos de combate ia além da simples inspiração. Eles transformaram essas criaturas em armas biológicas. Historiadores documentam o uso de bombas de vespas, onde colmeias ou ninhos eram lançados por catapultas sobre as muralhas de cidades sitiadas. O objetivo era criar o caos absoluto, espalhar o pânico e a dor entre as tropas inimigas, quebrando sua formação e moral antes do assalto principal. Na famosa fortaleza de Hatra, no atual Iraque, os defensores repeliram as legiões romanas atirando potes de argila recheados de escorpiões e insetos venenosos sobre os soldados. Era uma forma primitiva e aterrorizante de guerra biológica. Essa sabedoria ancestral, portanto, era forjada no campo de batalha e na observação estratégica. Eles entendiam que os princípios de conquista, defesa e logística eram universais. A natureza era a academia militar mais antiga do mundo, e os insetos, seus mais disciplinados e brutais soldados. Será mesmo que a natureza é cruel? Ou que a nossa definição de crueldade é talvez limitada demais? Nós olhamos para esses caçadores e vemos monstros, mas esquecemos que eles são os caçadores escondidos da nossa biosfera, os predadores minúsculos que geram todo esse equilíbrio. A vespa que você teme pode ser a única coisa que impede uma lagarta de destruir a planta, que um dia se tornará seu alimento. Nós nos isolamos em cidades, e nosso instinto padrão se tornou o medo do que é pequeno e estranho. Mas talvez o antídoto para o medo seja algo mais simples: a nossa curiosidade. Talvez o convite aqui seja para mudar a pergunta. Em vez de "o que isso pode fazer comigo?", podemos nos perguntar: como isso sobreviveu por milhões de anos? A coragem, então, é a de se abaixar, olhar para a formiga em sua calçada e ver um império com uma organização que rivaliza com a nossa. Olhar para uma aranha e ver uma tecelã de materiais que a nossa ciência ainda sonha em replicar. Quando paramos de ver essas criaturas como invasoras e começamos a vê-las como soluções complexas para os problemas da vida, algo muda. O medo se transforma em admiração. Eles são o pequeno lembrete de que a vida, em todas as suas formas, é uma força de uma beleza e complexidade inimagináveis. E a nossa tarefa não é julgá-los, mas ter a sabedoria de admirá-los e a coragem de lhes dar espaço para continuar seu trabalho. Se você chegou até aqui, ajude o canal deixando um like e não esqueça de conferir sua inscrição. Afinal, temos muito a descobrir sobre o universo dos animais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas.